primeiro passo para entender essa estrutura é entender como que se chega nela. E aí nós já entraremos um pouco na parte teórica. Nós já falaremos um pouco, entraremos um pouco aqui na Steins, falando de uma sideline específica, que é o lance cavalo E2, conforme eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então nós temos a defesa francesa, nossa querida defesa francesa, variante clássica. O lance que eu recomendei para vocês foi o lance cavalo F6, e geralmente se chega naquele tipo de estrutura na variante do avanço aqui, né, na variante Steins em si, né, que é o lance E5, cavalo D7, e aqui as brancas jogam para poder entrar nesse tipo de linha o lance cavalo E2, que não é o lance principal, mas é um lance que tem os seus venenos e que é bastante jogado, tá, pessoal? Nesse tipo de estrutura, que se assemelha até mesmo com a própria variante Tarrashi, como eu tinha citado lá atrás, a variante Tarrashi com o cavalo F6, você vai jogar com C5, e depois de C3, cavalo C6, ou seja, seguir o plano normal da francesa, de tentar bater no centro das brancas. O branco ele joga um F4 para poder maximizar o centro, assim ele consegue jogar tanto o lance C3 que controla o centro, quanto o lance F4, tentando, né, entrar numa estrutura que o centro dele está bem seguro. Dama B6 é jogado para poder forçar o ponto fraco de D4, né, tentar criar alguma debilidade. Depois do lance cavalo F3, segue bispo para casa de E7. E aqui existem algumas nuances, porque para essa posição específica, o branco ele já tem uma vantagem de espaço legal. A gente tem dificuldade aqui para organizar as nossas peças. Porém, em compensação, nós temos vantagem de desenvolvimento. Então entra em jogo a ruptura que caracteriza aquela estrutura que nós vimos. Só aquela estrutura ela só ocorre basicamente para os jogadores que fazem a ruptura F6, tá? Que primeiro seguiu o roque e depois de bispo G2 seguiu o lance F6, questionando o centro das brancas. Você vê como que eu tô batendo no centro do branco. Eu quero, quem sabe, abrir a coluna, criar algum problema. O branco joga aqui peão captura, seguiu cavalo captura, e nós temos basicamente, né, depois de roque, peão toma e peão toma, a estrutura que nós estávamos conversando, né, que nós estávamos falando. Onde, como eu disse para vocês, as brancas aqui têm uma vantagem de espaço, o preto ele realmente tem uma debilidade no ponto de E7, porém o preto ele já está com as peças bem colocadas. Você vê que as casas para as peças pretas, elas são bem simples, né? O bispo de E7 ele vai ser melhorado via D6, o bispo de C8 ele vai para D7, e em algum momento eu vou trazer a torre de A8 ou para C8 ou para casa de E8 e vou tentar quebrar essa estrutura do branco, jogando em algum momento, quem sabe, o lance E5 ou tentar invadir pelo flanco dama por meio de cavalo B4, cavalo C2, ideias mais agressivas. Seguir o bispo D7, torre E1, torre para casa de E8, eu melhorei a minha torre, vê como é que eu vou montando a posição, cavalo C3, bispo D6, o lance bispo D6 é um lance interessante que faz com que seja mais difícil dele ocupar essa casa fraca, né? Ele vai ter dificuldade aqui para poder entrar na casa de E5 e manter o meu peão sendo uma debilidade. E ele joga aqui o lance cavalo A4, que é um bom lance, é um lance interessante, questionando a posição da minha dama. Eu coloco a dama em C7 e ele joga o lance B3, que na minha opinião é uma imprecisão, porque não faz tanto sentido esse lance dele. O bispo ele possivelmente seria melhor se desenvolver pela casa de E3 ou pela casa de D2. A ideia dele era até mais, talvez, defender o próprio cavalo. Porém, não é um lance que eu gosto muito. Eu sigo aqui com o cavalo B4, né, aproveitando as debilidades que foram criadas. Já estou ameaçando entrar com o cavalo em C2, entrar às vezes com a dama em C2. Olha o dinamismo da posição. E depois do lance torre E2, você pode pensar aí em uma sequência que você faria de pretas para poder colocar alguns problemas para o jogador das brancas. Qual lance que você jogaria de pretas? Quem respondeu bispo B5 respondeu certo. Observe que a casa que a torre ela tem poucas casas aqui, se você for observar certinho. A torre ela tem
muita dificuldade de encontrar casas boas agora. E o cavalo ele tá entrando também pela casa de D3, etc. O outro cavalo ele tá invadindo aqui por E4, por G4. Olha como que a posição das brancas ela colapsou em pouquíssimos lances. Seguiu torre D2, cavalo para casa de E4. Veja que as brancas também têm alguns buracos, né? Parece que só a gente tem um problema, mas o cavalo chegou em E4 com efeitos devastadores, né? Ele aqui já jogou cavalo C6 e acabou perdendo a partida, né? Mas aqui a posição dele já era muito triste, porque praticamente não tem casa boa para torre, né? Se ele tenta um lance como torre B2, tem ideias táticas como o cavalo aqui e a torre mais uma vez pode estar presa, né? Outras ideias táticas também como por exemplo, até mesmo tomar o cavalo é um lance que a gente pode considerar. Tem muitos problemas na posição dele aqui já, né? Torre D2 seria o lance cavalo E4, ele é um lance que praticamente aniquila. Talvez torre B2 ainda fosse melhor, né, do que o que ele jogou, né? Claro. E cavalo C3 perde diretamente aqui material, né? Caiu a casa toda praticamente. Outra partida é uma partida modelo aqui de um GM, a última partida foi uma partida minha, uma partida modelo de um GM, é uma partida que mostra mais uma vez a flexibilidade do xadrez, né? O quanto o xadrez é rico. Veio de uma siciliana, a variante Alapim, e a estrutura ela vai chegar novamente, olha só. Depois de bispo E7, roque, como eu disse para vocês, essa estrutura ela pode chegar com o peão das brancas ainda em G2 e ainda em F2. Geralmente essa estrutura específica ocorre mais na Tarraxa, tá, galera? Porque a clássica ela tá muito associada com o lance F4. Tá muito associada pelo menos com o lance F4. Mas é importante a gente entender uma ideia tática aqui que ocorre muitas vezes para esse tipo de estrutura, tá? Eu queria que você pensasse um pouquinho que lance que você jogaria nessa posição e também respondesse o porquê, como é que você avalia essa posição, se você acha que depois do seu lance a posição é vantagem das pretas, sei lá, uma posição de igualdade. Avaliar sempre é muito importante até para o seu crescimento, tá bom? Então vamos lá. Que lance que você jogaria nessa posição? Quem respondeu o lance torre e toma F3, sacrificando a qualidade, acertou. Esse é um lance muito bom. Porque, pessoal, as vantagens materiais, né, o aspecto material, ele não é o mais importante do jogo de xadrez. O mais importante é a segurança do seu rei. O mais importante é o rei. E quando a gente joga o lance como torre F3, a gente está aqui criando problemas seríssimos no rei do jogador das brancas, né? Já que agora o rei dele vai ficar totalmente com a estrutura quebrada, né? A estrutura toda quebrada. E aqui o Jobava ele aproveita muito bem, já manda o E5, que é um lance temático, como eu disse para vocês, abrindo linhas. Depois disso ele passa a torre, olha como que ele vai, como que a posição ela vai sendo dinamizada. Dama para casa de F6, peão captura, cavalo toma. E aqui, mesmo com a qualidade a mais, as brancas estão em sérios problemas, né? Já que está ameaçando o cavalo F3, e cavalo F3 por si só já é um lance muito chato. O branco ele opta então por devolver a qualidade, mas aí, quando o branco devolve a qualidade, ele simplesmente tem uma estrutura pior, né? E tá praticamente condenado. Segue dama D2, torre toma F3, agora temos peão a mais, né? Então é só uma questão de reagrupar para poder vencer a partida. Ele volta, passa, e aí reagrupa, tem uma tentativa mais tática do jogador das brancas com esse lance F6, mas depois de peão toma, como dizem, não tem nada, né? Cavalo C4 e aí a posição ela praticamente colapsa, cavalo E3, colocando muitos problemas. Depois aqui do lance rei H8, cavalo XD3, o jogador das brancas ele abandona porque ele pendurou a dama, né? O cavalo ele estava praticamente caindo, estava atacando o cavalo, a torre, tem muitos problemas. E aqui o jogador das brancas toma E3, talvez ele viu que ele perdeu a dama, ou ele tentou talvez só confundir o Jobava, só espernear um pouquinho mais, não sei dizer, mas mais uma estrutura aí para vocês entenderem, né? Mais um tema para vocês crescerem e enriquecerem no seu jogo. Esse sacrifício de qualidade é muito importante e nessa estrutura o dinamismo é o que importa mais, tá bom? Vou falar um pouquinho na próxima aula sobre a teoria dessa linha só para a gente poder fechar.